Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Nação do Alê, sejam todos muito bem-vindos. Mengão líder sim em pontos perdidos, tá? Como assim, Alê? Falta um jogo, Flamengo 3 pontos de diferença, essa diferença chegou a 8, 9, Flamengo no momento certo, crescendo no momento certo. Olha, vou trazer tudo pra vocês aqui desse jogão. Flamengo garfado, roubado, tá? Roubado sim, Flamengo foi roubado de novo, apesar do 5-1. Galera, já chega se inscrevendo, deixando o like, comentando, hypando o vídeo, que o Alê vai responder todo mundo aí também dos comentários. Aproveita para hypar o vídeo, comentar, se inscreva no canal, é fundamental para dar aí essa moral aí pro Alê. Gente, que vitória sensacional. Muitas coisas pra gente falar sobre o Flamengo hoje. Aliás, muitas coisas mesmo. O Mengão venceu Mirassol lá em Mirassol. Não é fácil não, amigo. Esse Mirassol tá nas oitavas da Libertadores. Esse time terminou o campeonato do ano passado no G4. Flamengo jogou muita bola. Tô vendo todo mundo aí xingando a arbitragem, reclamando da arbitragem. De fato, merecidamente, as críticas são merecidas ao Rodrigo ao Klein, né? Mais uma vez esse senhor, ó, expulsão do jogador do Mirassol, nítido, tá? Muita coisa, picotou alguns momentos e o Flamengo não deu mole, o Flamengo não permitiu que isso acontecesse. É assim que o Flamengo tem que jogar sempre. O Flamengo tem que jogar sempre dessa forma, tá? Olha, aquela bola ele ia sair direto na cara do gol. Olha, o Carrascal, o melhor jogador em campo, hein? Jogou uma barbaridade. Pedro fazendo 2 gols, artilheiro do campeonato. Acho que alcançou, deve estar com o mesmo número de gols do jogador aí do Atlético Paranaense. Daqui a pouco vou trazer para vocês a artilharia aí. Samuel Lino fazendo gol, né? Luiz Araújo voltou muito bem, voltou também fazendo gol, jogou um tempo e meio praticamente. Luiz Araújo recuperado, vai ser um bom reforço para quarta-feira que vem, né? A gente já tá pensando na quarta sim, Cruzeiro que venceu o Corinthians, né? Acabou, né? Acabou, o Cruzeiro venceu o Corinthians, só quero confirmar aqui, 1-0, né? 1-0. O Corinthians, aí Cruzeiro 1, Corinthians 0, né? E é isso. Olha, tô falando de Corinthians Cruzeiro porque o Cruzeiro é o nosso adversário da quarta-feira. Então acaba, eu gostaria até que eles dessem uma pipocada para chegar com aquela moral. Mas a moral que o Flamengo chega é muito grande, né? A moral que o Flamengo chega é muito grande. Gols de Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Pedro 2 vezes aí, Pedro artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Acho que igualou, né? Igualou, vou até ver aqui agora para passar para vocês também certinho, né? Artilharia Brasileirão, é isso. O Pedro chegou já chegou, né? Já chegou, é isso, Pedrão aí, né? Pedrão artilheiro aí são 14? São 14. O Pedro, gente, é muito diferente, né? O Pedro é muito diferente. Que monstro jogador. É o Harry Kane do futebol brasileiro. Olha, é o seguinte, fizemos o nosso dever de casa, fizemos a lição de casa, vencemos bem, com propriedade. O Leonardo Jardim conseguiu poupar o seu time, conseguiu controlar a minutagem, até o Johnny entrou no segundo tempo no lugar do Ayrton Lucas. O time homogêneo, parecido, jogando bem, pressionando saída de bola, tomou alguns sustos. Ale, o time tá perfeito? Claro que não podia tomar gol de bola parada, jogada aérea, um sufoco, toda a bola cruzada na área ainda é um sufoco, né? Ele poupou o Léo Ortiz, foi com o Danilo, ele poupou a Arrascaeta, poupou o Jorginho, esses entraram no segundo tempo, muito bem, diga-se de passagem, inclusive entrou daquele jeito, a cavalaria, Everton Araújo entrou bem, controlando bem a retenção do meio campo, né? O time do Flamengo muito bem no jogo de hoje, já tinha sido muito bem contra o Cruzeiro, anteriormente bem contra o Vitória, terceiro jogo seguido que o Flamengo faz bem. A sensação que eu tenho é que muita gente está entrando agora no ápice da forma física, né? É início de temporada, ali agora nós estamos na metade, né? Tá começando o Campeonato Europeu, né? As grandes competições da Europa vão começar e aqui praticamente a gente passando da metade, segundo semestre pós-Copa do Mundo, que é quando imaginava já que alguns jogadores voltariam. O Flamengo não voltou tão bem assim nos primeiros jogos pós-Copa, né? Pipocando, empatando com São Paulo, empatando com o Inter, perdendo muitos pontos, e o Palmeiras perdendo para o Atlético Mineiro, perdendo
pro Fluminense, empatando, também tropeçando. O Flamengo agora não pode dar mole. A realidade é muito clara, gente. A gente chegou, eles estão sim desesperados. Eu fico imaginando como tá o ante nesse momento. Aliás, trago aqui para vocês, lá atrás já, eu venho falando, o Mengão tá chegando, rodada-chave, tá aqui o vídeo, rodada-chave, tá? Pro Flamengo diminuir essa diferença e chegar com tudo, chegar chegando. O jogo que falta pro Flamengo não tá marcado ainda, é contra o próprio Mirassol, jogo no Maracanã, ainda do primeiro turno que não foi realizado. O Flamengo nesse momento é o líder do campeonato em pontos perdidos. É assim que funciona, é assim que a gente chama. Como assim, Ale? Isso serve como? O Flamengo tem um jogo a menos, 3 pontos de diferença. Em pontos perdidos, o percentual do Flamengo é a liderança do campeonato. Agora, o Flamengo vencendo o jogo que falta, se fosse hoje, por exemplo, agora, nesse momento, com o próprio Mirassol, o Flamengo empataria com o Palmeiras em número de pontos, tem um saldo melhor, tá? E empataria também em número de vitórias. Nesse momento, o Palmeiras tem uma vitória a mais, levando em conta que o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo consegue esses 3 pontos, ficaria com o mesmo número de vitórias, porém com saldo melhor do que do Palmeiras, né? E ainda tem confronto direto com o próprio Palmeiras, jogo de São Paulo. Isso acontece lá no fim da temporada. Ainda tem muito tempo, eu acredito que o Flamengo já vai chegar lá em São Paulo, na reta final do campeonato como líder. Eu vejo o Flamengo líder sem clubismo agora, sem salto alto, sem soberba. O futebol que o Flamengo está jogando, o Flamengo tem tudo para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nas próximas rodadas, tá? Nas próximas rodadas. Olha, o Flamengo tem 2 jogos contra o Cruzeiro, jogos dificílimos, um quarta e um sábado. Como assim, Ale? Quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, Maracanã, casa cheia, mais de 72 mil pessoas no Maracanã estarão presentes. Não tem mais ingresso para vender, para emprestar, para dar, esgotado. Vai estar lotado, jogo do ano, jogo mais importante, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores da América. Ela tá aqui, sempre perto de mim, e a gente vai buscar essa Libertadores. Passando pelo Cruzeiro, se Deus quiser, já tô pensando positivo, vamos passar. Aí a gente vai enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, tá? 24ª rodada, jogo em Belo Horizonte, já no sábado. Então, o Cruzeiro 2 vezes seguidas, tá? Vou ver agora os adversários do Palmeiras, né? Levando em conta que o Palmeiras tem o Cerro Porteño, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, é isso. Depois do Cerro é o Vasco. Isso aqui não dá para esperar nada. Aliás, o Vasco tomou uma porrada. Hoje do Santos, 3 ou 4, né? 3 eu acho. Gol do Arão, gol do Gabigol. Foram perguntar para sacanear, achando que iam sacanear o Gabigol, chamando de mulamba. Ele falou, sou mesmo, e é muito bom um flamenguista ganhando aqui de vocês. Sensacional o Gabigol, né? Um gol de Gabigol e de Willian lá no 3-0 pro Santos. Olha só, então o Palmeiras pega o Vasco, o Flamengo pega o Cruzeiro, o Palmeiras pega o Vasco. Tô falando de brasileiro, tá, gente? Brasileiro. Depois, aí sim, o Palmeiras pega o Santos, aí é Copa do Brasil. Aí depois o Mirassol, na casa do Mirassol. Então é o seguinte, o Palmeiras tem Vasco e Mirassol, tá? O Flamengo tem o Cruzeiro, né? Vamos ver, o Cruzeiro e depois do Cruzeiro, vamos ver aqui, depois do Cruzeiro 2 vezes, depois o Botafogo, tá? Então, gente, é o seguinte, vocês entenderam aí já o raciocínio, tá? Palmeiras vai pegar o Vasco e vai pegar o Mirassol, os 2 próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu tô querendo ver se a gente já consegue assumir a liderança daqui 2 rodadas, pessoal, é isso, quero que vocês me ajudem. O Flamengo pega Cruzeiro e Botafogo no Maracanã e Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Os jogos do Flamengo são mais difíceis, mas o momento do Flamengo é melhor. Claro que tudo passa pelo meio de semana, o Flamengo tem que classificar para manter esse momento melhor, né? E depende também de um tropeço do Palmeiras. Se o Palmeiras tropeçar no Paraguai pro Cerro Porteño, que eu acho que tem muita chance de acontecer, nem que for nos pênaltis, o Palmeiras perdeu a oportunidade de ganhar jogando em São Paulo. Aliás, o Cerro foi até melhor em alguns momentos, teve pênalti não marcado. Olha, o que fizeram com o Cerro Porteño naquele 1-1 lá, sacanagem, hein?
é o seguinte, o Flamengo vai chegar para assumir essa liderança daqui 3, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? Até antes, se Deus quiser, mas o que importa é na 38ª. Tô extremamente agitado, o jogo acabou agora há pouquinho, tô trazendo para vocês as informações aqui todas. Quero que vocês comentem, vou responder todo mundo. O Mengão tá jogando um bom futebol, repito, minutagem controlada dos jogadores e vamos pra cima. Próximo jogo do Flamengo, quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, Maracanã, 9h30 da noite, transmissão da TV Globo para todo o Brasil, Libertadores da América. Sábado que vem, Campeonato Brasileiro, Belo Horizonte, Cruzeiro de novo. Depois é o Botafogo no Maracanã, mando de campo do Flamengo, né? Vai ser dividido, mas é mando do Flamengo. O primeiro já foi lá no Engenhão. Galera, peço muito que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem, que vocês hypem o vídeo. Você torne-se membro do canal e tenha notícias exclusivas, muitas delas em primeira mão. Quero que você comente, que eu vou responder vocês todos. E quero que você navegue aqui, porque tem muita informação de Flamengo, muita coisa pra gente poder debater, conversar e fortalecer cada vez mais essa família que a gente tem aqui no canal Nação do Ali. Um grande abraço, vamos que vamos. Amanhã, 6 horas da manhã, vídeo aqui pra vocês. 9 horas da manhã, todo dia também short, meio-dia vídeo, 16h30 short, 19h30 vídeo e aqui não para 24 horas de Flamengo, porque é assim que a gente vive, a gente ama esse time. Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus.